pensei em fazer artes cênicas, trabalhar com arte, nada disso. Eu fazia faculdade de Química, odiava, odiava. A gente passando numa avenida principal lá de Santo André, um amigo olhou e falou assim: "Ó, Edinho, ali ó, faixa ali ó, faça teatro." Falou assim, se inscreve lá, pô, a gente gosta de fazer palhaçada, não sei o que, aquela brincadeira. Fiquei pensando nisso, falei, pô, vou inscrever, sábado à tarde só. Entrei, fui lá, fiz o curso me inscrevi, era um curso amador. Hoje em dia essa escola é uma escola profissionalizante também, lá em Santo André. E nesse curso eu conheci uma amiga lá também, fazendo. Um dia ela chegou para mim, foi a Fundação das Artes, abriu inscrição, eu fiz a minha e a sua. Aí eu falei, eu não sei se eu quero ir. Ela falou, não, agora já inscrevi, tá aqui, nós dois, aquilo, depois você me paga a taxa ou não me paga também, tá tudo certo, a inscrição já tá feita. A gente tem que fazer um texto nacional, um teste é um texto nacional, um internacional e uma prova lá. Fui fazer o teste na Fundação das Artes, passei. Eu trabalhava ainda nessa época como vendedor na agência Lever, que hoje em dia é Unilever, e fazia a Fundação das Artes, e aí comecei a fazer, aí fui chamado para fazer o teatro de rua. Aí eu pedi as contas na Unilever, com dinheiro da rescisão de trabalho, junto com outro amigo que era da Unilever, abrimos uma loja de alarme e som automotivo para carro, tentando fazer de tudo. Um belo dia a loja pegou fogo, um ano e pouco depois a loja pegou fogo, quando eu já estava decidindo se eu ia largar a loja. Daí quando a loja pegou fogo eu falei, bom, é isso mesmo, minha carreira é artes cênicas, não tem jeito. Antes da formação na Fundação das Artes, eu saí 2 semanas antes da montagem final finalizar, porque eu comecei a trabalhar no espetáculo Hamlet, com Marco Rica, direção do Ulisses Cruz, em 97, no Teatro Sérgio Cardoso. E aí, uma brincadeira, eu lembro disso até hoje, tinha uma produtora chamada Rosa, nessa peça no Hamlet, e eu brinquei com ela porque eu vi ela passando os perrengues de produção, né? Eu falei para ela, assim, nossa, Rosa, eu vou fazer qualquer coisa em teatro menos produção. Produção é uma coisa que, pelo amor de Deus, isso não tem quem queira fazer isso. Até que eu fui trabalhar com o Ivaldo Bertazzo, em 99, no espetáculo Além da Linha d'Água. E aí ele me chamou para ser assistente de produção, para fazer também assistente de produção junto com a Marta lá. Vamos, né? Eu não sabia muita coisa assim, mas já sabia um pouco por causa do teatro de rua, né? Teatro de grupo. Então, teatro de grupo você tem que se virar. Você se vira, vai se virando. E aí eu comecei a fazer na produção. Aí, em 2000 ele me chamou para um outro espetáculo, que era Mãe Gentil. E aí eu já via que não dava mais para dançar no espetáculo e fazer produção, porque a coisa ia começar a pesava demais. Aí comecei a optar também por causa do cachê de produção. Comecei a abrir mão e quando eu me dei conta, eu já gostava de fazer produção. Vou ser bem sincero, eu sempre tive muita preguiça de ensaio. Eu sempre tive muita facilidade em decorar texto, mas preguiça de ensaio. Eu chegava em ensaio, quando eu não conseguia entender 2 semanas de ensaio, um ator não ter decorado um texto. Para mim isso era inconcebível. Daí em diante, uma peça atrás da outra foi dando certo, algumas parcerias. Na Fundação das Artes não tinha curso de produção, mas hoje em dia a Fundação das Artes tem curso de produção inserido já dentro desse curso completo, mas produção não aprendi lá não. Produção foi na raça mesmo e assim, detalhe, o primeiro espetáculo que eu fui fazer de produção maior assim, já era com a Marília Pêra, né, junto, ou seja, erra, né? Ou você aprende ou você aprende, mas é bom, né? Foi bom, foi a escola de vida. Na verdade, teatro é isso, né, também, né? O teatro é a escola da vida, né? Onde você aprende mesmo fazendo. Tem uma diferença de questão de curso profissionalizante de produção cultural. Por exemplo, assim, a FAAP tem um curso de produção, né? Mas, basicamente, esses alunos eles aprendem muito sobre a questão de produção de eventos, que é um ramo completamente distinto. Que eu saiba, produção cultural mesmo, formando assim, para teatro, que eu saiba, que eu tenho conhecimento, tá? Por conta de amigos, a Fundação das Artes. Tem outras que eu acho que estão fazendo produção junto, mas eu não sei o que é dado, né? Se é falado sobre leis, as leis de incentivo, projetos não incentivados, como que é feito isso, dessa forma, assim. A SP, talvez, eu acho que faz isso mais especificamente, pontualmente, né? Mas a SP acho que é a escola técnica também, né? Mas ele tem curso de produção também, se eu não estou enganado. O produtor, o que ele faz? Tudo, né? Tudo. O que faz um produtor cultural? Às vezes eu pego em papo em família, hoje em dia não mais, né? Mas antes é assim, o que faz um produtor? Eu falo, mas a festa tá tão boa, o papo vai estender tão longo assim, né? Deixa pra lá. O produtor ele pode desde escolher o texto e resolver montar, ou ser convidado e topar, né?
Tem produtores que trabalham num formato ser convidado por outro que já tem tudo pronto e só convidam somente eles só para produzir, não é o meu caso, eu não trabalho dessa forma mais. Mas aí o produtor vai cuidar de tudo, principalmente o diretor de produção, ele vai cuidar de tudo. Né? Orçamento, inserção em lei, se for o caso, editais, se for o caso, cuidar de planilha orçamentária, pagamentos, discutir com o diretor, equipe, né? Elenco, equipe de criação, figurino, cenário, luz, fotografia, assessoria de imprensa, equipe técnica, escolhe a equipe técnica que vai trabalhar, pauta de teatro, divulgação e por aí afora. Ou seja, é um trabalho longo e árduo. Para um projeto entrar em cartaz, via de regra, a média de trabalho de um produtor é de 2 anos antes de ele entrar em cartaz. Apagar incêndio é o tempo todo, né? Apagar incêndio é o tempo todo. Tem que estar atento a tudo que acontece. Todas as mudança de governo, você tem que estar atento, mudança de governo, seja ele municipal ou estadual e federal, você tem que estar sempre atento a isso, porque você trabalha com as leis, né? Com as leis de incentivo, você tem que estar sempre atento, olhando, prestando atenção em tudo e principalmente, já tem a responsabilidade, às vezes, mesmo que não seja proponente, quando um produtor ele se propõe a fazer a direção de produção de um projeto para um outro, né, que o convida, que de repente a proponência desse outro, ele está assumindo para ele, né, também que as responsabilidades. Ele não pode simplesmente trocar os pés pelas mãos e ferrar a vida do outro. Ele tem que assumir como se fosse dele. E principalmente se fosse dele também, prestar atenção. Então pensar sempre como o projeto é meu. O projeto é meu, tá no meu nome, eu tenho essa responsabilidade. Pensar sempre assim e estar sempre atento a tudo. Não dá para brincar de fazer produção. E fazer produção é assumir que você tem um trabalho muito sério, uma grande responsabilidade e que você vai ficar nos bastidores. Eu gosto que as pessoas não lembrem da produção, porque quando lembra da produção é porque alguma coisa deu errado. Não dá para fazer, não dá. Primeiro porque é um país que não consome cultura. A gente começa por aí. Eu costumo brincar, e não vou falar longe, porque as pessoas costumam pegar a Europa como referência às vezes, né? Não dá para fazer comparação com a Europa, obviamente, o país tem 500 e poucos anos, né? Não tem como fazer essa comparação. Mas não dá para fazer comparação com os nossos irmãos aqui na Argentina. Por mais que eles estejam em uma situação financeira delicada, muito delicada também, nos últimos anos, etc e tal, mas assim, lá, a quantidade de livraria que eles têm a cada esquina, aqui a gente tem de farmácia ou de salão de cabeleireiro. E é triste, né? Até às vezes, né, você vê a quantidade de farmácia. Final de semana agora, por exemplo, para Santos, cheguei ali num quarteirão, eu contei 4, sem brincadeira nenhuma, em 2 quarteirões eu contei 4 farmácias. A média de uma farmácia por quarteirão. O povo está adoecendo, né? Por que está adoecendo? Né? Tá doente do corpo, né? Você ficar doente do corpo, eu penso, pelo menos assim, já é filosofia minha. Você ser do corpo tem algum problema com a alma. E a arte cura. A arte pode curar a alma também. Então assim, não tem como viver, não tem como fazer cultura e viver de cultura sem leis de incentivo. Isso não tem como. Na Lei Rouanet, por exemplo, você faz uma planilha, ela é aprovada. Depois que ela foi aprovada, hoje em dia o processo depois que ele só vai ser aprovado depois que capta, né? Então, se foi aprovado, você não quis fazer mudança, foi aprovado daquela maneira, você vai ter que cumprir aquilo à risca. Né? Ah, mas aqui, nossa, eu coloquei que eu tenho direção de produção, produtor executivo e assistente de produção. Não, mas eu não vou usar assistente de produção, então eu vou pegar esse cachê de assistente de produção e vou pagar mais uma camareira que eu vou... Você não pode fazer isso. Você tem que prestar atenção. O que está escrito na lei? Você tem que saber. Se você não souber, se você não lembrar, você recorre a ela. De preferência já arquivada no teu computador, não seja lá onde tiver em PDF, que isso é fácil baixar hoje em dia, você vai lá e procura. Instrução normativa, o que diz? O que você pode fazer? O que não pode, não se faz. O que pode, você faz. Até onde pode fazer. Aí tem essa questão que você comentou da demonização, né? Principalmente da Lei Rouanet. E aí foi uma guerra, né, entre partidos políticos, isso é óbvio, e o povo comprou a guerra. E às vezes sem saber do que significa a coisa. Não tem a mínima ideia. O povo não sabe, por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo, que a Lei Rouanet, por exemplo, a gente está falando de isenção fiscal de 0,4%. Para a indústria automobilística de 7%. Eu não vejo ninguém comprando carro com 50% de desconto ou que a indústria automobilística dá para os menos favorecidos um carro de graça.
Quando você faz um projeto pela Lei Rouanet, você é obrigado a dar os ingressos para quem não pode pagar, né? Para ONGs, etc. E que, na verdade, é um prazer fazer isso. Porque você está fazendo o quê? Fomentando gente, principalmente se forem jovens, pessoas que vão consumir cultura lá na frente. Né? Educando, fomentando a cultura, isso é bacana fazer dessa maneira. E tem que dar o desconto de 50% para aposentados, professores da rede pública, né? Pessoas acima de 60 anos de idade, né? Os estudantes, quem tem carteirinha falsa ou verdadeira. Você tem que dar os descontos. Né? Isso aí, por exemplo, e isso também, mesmo sem a lei de incentivo. Se eu faço uma peça sem lei de incentivo, eu sou obrigado a dar desconto. Ou seja, é o governo, né, bancando de bonzinho com o chapéu alheio. E quando há a isenção fiscal, a gente sabe disso, né, que tem a isenção fiscal, mas ela retorna em imposto novamente para o governo. Porque tudo, cada centavo daquele projeto que foi, né, incentivado com dinheiro público, por lei de incentivo, através do dinheiro de incentivo, diferentemente do que as pessoas acham, a Lei Rouanet deu tanto para o projeto. Não, a Lei Rouanet não dá nada, ela te dá autorização para você captar. Aí você vai atrás do patrocínio, seja através da indústria privada ou não. Quando você consegue o patrocínio, todo esse dinheiro você tem que prestar conta através de notas fiscais. Quando você dá uma nota fiscal, o que você está fazendo? Recolhendo imposto. Esse imposto vai para quem? Para o governo. Né? Como aconteceu, por exemplo, assim, já foi provado em números que retorna muito, às vezes pode retornar muito mais. Como aconteceu na Flip. Retornou o dobro do que captou em imposto. Porque gera... mas é só nota fiscal. Não é só nota fiscal. A pessoa, para ela poder ir no teatro, ela tem que consumir gasolina. Ou um Uber do carro próprio, ou de estacionamento. Às vezes sai dali, consome um café no bar do teatro. Então, assim, está gerando imposto o tempo todo. Né? Então, traz imposto direto e indireto. O que o governo está querendo propor agora, por exemplo, como isso não foi oficializado, apenas é um zoom de internet, de grupos, de WhatsApp, isso quer dizer, e notinhas de jornal, etc. e tal, e de outros blogs. Até 40% de gratuidade dentro de um projeto incentivado. Maravilha! Maravilha! Desde que um projeto capte 100%. Se um projeto captar 40%, por exemplo, num orçamento total, não tem como, porque ele vai precisar do recurso da bilheteria para pagar outras contas. Inclusive o produtor, às vezes, para poder tirar o seu ganho, que ele não vai tirar, se não for dessa forma. Eu não sei se é um formato de tipo assim, então não faça cultura, né? Porque é preciso fazer cultura, mas também não podemos, isso não pode ser dessa forma assim também. Pode ser assim, mas tem que ter 40% de gratuidade sim, se captar 100%. Sim, tá tudo bem, ok. E se captar menos? Teve um movimento há um tempo atrás para falar de teatro e que o teatro tinha que voltar a fazer pelo menos de quinta a domingo. Né? Agora já está fazendo de sábado e domingo. Tem espetáculo que você não faz mais sexta, sábado e domingo, só faz só sábado e domingo. Não tem público. Por que não tem público? O público está minguando. Como puxar exatamente, como trazer essas pessoas para o teatro, né? Porque afinal de contas, hoje em dia eles têm aí o Netflix, YouTube, né? Os jovens consomem muito mais programas no YouTube, assistem muito mais canais do YouTube do que os canais de televisão. Então esse é um desafio para a classe artística, para os produtores como um todo, como atrair essas pessoas. Assim, a linguagem é diferente, você tem que trabalhar uma linguagem diferente, começando pela divulgação, né? Essa coisa da divulgação que se tinha hoje em dia, da divulgação estática, né? Você anuncia no jornal, nos impressos, etc. Tal. Isso hoje em dia até é importante porque ainda tem quem consuma, né? Mas a grande maioria já não consome mais. Qual é o canal que o jovem hoje em dia consome para Instagram? Vai para Instagram. Quer anunciar? Vai para o Instagram. Mas eu vou colocar no Instagram o quê? Eu coloco lá o cartaz da minha peça. Não vai funcionar. Não vai funcionar, não vai chamar a atenção dele. Você tem que fazer alguma coisa que quando ele passar na timeline dele, aquele pular, saltar na vista, ele voltar a time. Opa, peraí, eu vou voltar essa time aqui, né? Na minha timeline aqui, para olhar uma olhada do que é isso. Então, assim, esse é um desafio que a gente tem. E assim, não é só isso, né? E também a linguagem. Né? Que linguagem a gente vai fazendo. Senão, porque a gente sempre, eu falo a gente porque eu me encaixo no meio dessas pessoas todas que sempre levantou a bandeira de que o teatro não quer morrer, porque o teatro, né? Desde quando ele vem, não, o teatro nunca, eu passo a duvidar. Pelo menos no formato que ele é hoje. Tem que inovar.
ou inova ou corre o risco, sim, de cair no esquecimento. Tem tido um movimento mais útil, principalmente nos últimos anos agora, e do ano passado para cá principalmente, de grupos de teatro no WhatsApp, se movimentando, pensando o que podemos fazer para chamar o público, como é que a gente tem que fazer, tá mudando isso na lei, por onde vamos fazer, o que a gente vai fazer para a gente, né, rebolar menos, né, para a gente apanhar menos, ter menos dificuldade, né, para colocar um espetáculo em cartaz. Então assim, o bacana da produção, pelo menos assim, pelo menos os produtores com quem eu tenho um contato mais próximo e mais constante também, tem muito essa questão de um auxiliar o outro, né? Troca ideias, né? Tem uma proximidade. Lógico que estão tentando forçar agora, forçar no bom sentido de unir mesmo, né? Ideias, produtores, etc, porque é necessário. Na verdade é uma coisa que já deveria ter sido feita há muito tempo, né? E não só agora que tem essa questão, que a questão cultural está um pouco mais difícil, até por questão econômica também, do país, etc e tal, tudo. Os produtores estão se unindo um pouco mais agora. Arte, diferentemente do que às vezes as pessoas pensam, eu não sei se tem algum produtor que pensa diferente disso. Eu penso no teatro como arte. Eu não faço teatro por dinheiro. Se fosse fazer por dinheiro, eu faria apenas os eventos corporativos que eu faço aqui no escritório, que com certeza me dão menos dor de cabeça, é mais objetivo e tem às vezes um lucro melhor, muito melhor. E não me coloca em risco, né? Meu risco é zero praticamente. No teatro você não sabe, não existe fórmula. Você pode colocar um espetáculo em cartaz, normalmente às vezes dificilmente você capta 100%. Quando você não capta 100%, você começa a mexer na planilha novamente. O primeiro cachê que vai para o saco é do produtor. Via de regra é do produtor. O produtor é quem está se arriscando. Se der certo e ele conseguir pagar as contas, ou foi bom de público, ou consegui pagar as contas, ele consegue tirar algum lucro, senão não. A arte cura mesmo. E eu faria e quem duvidar disso, eu pediria fazer um teste. Ficar sem ouvir música. Música é arte. Por mais que as pessoas às vezes não se peguem, né, pensando nisso, que música é arte. Não consumam música. Seja lá o tipo de música que goste, seja lá o estilo de música que goste. Não consuma. Fica um tempo. Veja se você consegue ficar um mês sem ouvir uma única música. Vamos ver o que vai acontecer, se você vai enlouquecer, o que vai acontecer com você. É necessário existir cultura, ter cultura, consumir cultura. E eu faço teatro porque eu tenho paixão pela arte. Eu descobri, mas não, se fosse de outra maneira, por que eu ia trocar? Por que eu ia deixar de ser químico? Eu trabalhava na Unilever. Eu tinha possibilidade, no ano seguinte, depois de estagiar como químico. Eu fui na casa de um grande amigo hoje, que a filhinha deles nasceu. Aí eu peguei ela no colo, tudo, eu falei assim, essa menina não vai... Eu falei assim, vocês não vão levar essa menina pra coxinha, hein? Vocês não vão levar essa menina pra coxinha do teatro, porque o negócio é o que a gente fala, né, que o bichinho pica e aí se apaixona, não quer nunca mais sair. Aí ele ficou brincando, ele falou assim, não, cara, ele falou assim, quando ela começar a ir pra coxinha, você já puxa ela, faz ela ser produtora. Eu falei assim, não mudou muito, né? Não ajudou quase nada. Eu lembro até hoje, uma vez a Fernanda Montenegro, no programa do Faustão, muitos anos atrás, na década de 90 ainda, ele perguntou uma coisa para exatamente mais ou menos assim, ele perguntou para ela mais ou menos qual o conselho que ela daria para os jovens, né, que quisessem fazer teatro. Eu lembro até hoje que ela disse, ela falou assim, eu tenho 3 conselhos para dar para esses jovens: desistam, desistam e desistam. Aí na época eu falei assim, nossa, né, que coisa forte, né, falar para a pessoa desistir do seu sonho, não sei, mas eu consegui entender que é a coisa assim, é muito difícil. Você tem certeza que você quer isso para sua vida? Assim, não se empolga. Né? Não vai assistir um show de stand-up e achar que, não, eu quero ser comediante de stand-up. Né? Descubra se é isso mesmo. Né? Se é isso mesmo que você quer fazer. Uma coisa que eu sempre falei, você fez artes cênicas, não se limite. Não se limite a ser ator. Porque assim, você vai ter muita dificuldade para se inserir no mercado. Se você se limitar a ser somente ator, eu digo somente, tá? Eu falo isso porque a gente tem exemplos de atores fantásticos que atuam e que também fazem figurinos maravilhosos, cenários maravilhosos,
Putz, não estou conseguindo trabalhar como ator. Nossa, faz 6 meses que eu não faço peça nenhuma, mas estou fazendo de figurino, estou fazendo figurino. Mas estou fazendo cenário, mas estou fazendo visagismo. Consumir tudo que for cultura, tudo que você achar que é cultura também, né? Porque não adianta, por exemplo, assim, eu falar que eu vou indicar os livros, você tem que ler, vai ler filosofia, né? Se a pessoa não gostar de ler, ela não gosta de ler Platão, ela não quer ler Descartes, né? Então ela pode ler outras coisas, então assim, leia muito, porque precisa. Isso não só para você trabalhar com arte ou não, isso para a vida, assim como consumir música. Tudo é referência, dentro da cultura, para quem quer trabalhar com cultura. Então você precisa consumir, você não tem como trabalhar, né, como, eu quero ser pescador, mas eu não conheço nada do mar. Culticultura. Ó, furo, hein? Em 2003, quando eu e um amigo, Flávio Faustinoni, nós conversamos e falamos assim, vamos abrir um escritório de produção, né, fazer umas produções, a gente, ele é ator também, ator, diretor. Eu falei, vamos. Aí vamos pensar um nome. Aí pensamos alguns nomes, etc e tal. E um dia, eu sonhei, eu já tinha esse filme, né? O Incrível Exército de Brancaleone, já tinha lido, já tinha assistido, reassistido várias vezes, tudo. E aí, um sonho, dormindo, obviamente um sonho dormindo, né? Um sonho, eu encontrei o Hugo Pozzolo dos Parlapatões, olha que loucura. Aparecia pra mim e falava assim, Edinho, põe o nome do teu escritório de Brancaleone, cara. É um nome fantástico, ó, Brancaleone, não tem... É fantástico porque ele representa... E aí, cara, quando eu acordei, eu falei assim, pô, Brancaleone, aí eu comecei a lembrar do filme. E o filme, ele remete a uma das obras que eu mais gosto, que é o Don Quixote, né? Que inclusive eu tenho uma tatuagem do Don Quixote. E aí eu falei, pô, Brancaleone, cheguei e falei pro Flávio, ele falou, pô, que nome bacana. Aí eu contei pra ele chorou de rir, né? Eu nem conheço o Hugo, pessoalmente. Até hoje, assim, a gente só, né, de oi, você nem tem amizade, assim, tudo. Aí ele falou assim, pô, vou contar pro Hugo um dia isso. Acho que ele nunca contou. Aí a gente resolveu abrir um escritório e abriu em 2003, 16 anos agora, Brancaleone, já de espetáculos montados, eu não consigo lembrar agora mesmo, de cabeça eu preciso olhar e contar para saber quantos espetáculos já foram montados. Espetáculo agora em cartaz também tem o Martelo, no Teatro Novo, vai até 7 de abril. Em abril estreia um espetáculo jovem, um musical jovem chamado Garotos, fantástico, vocês vão ver, tá? Todo mundo, quem for ver, vai gostar, e não é só para jovem, porque tem músicas que variam desde de Gilberto Gil, a Legião Urbana, a Capital Inicial, Fábio Júnior, o repertório é fantástico, é muito bacana e conta nada mais nada menos do que a história de Eu Não Vou Contar. Vai lá e assiste, é bem bacana. Abril tem uma estreia, em maio tem outra estreia, 2019 eu acho que vai ser um ano bem movimentado e provavelmente agosto outra estreia. Então para esse ano já tem 4 espetáculos aí para fazer e continuo também ainda com a circulação do espetáculo A Vida em Vermelho com a Letícia Sabatella e o Fernando Alves Pinto, um espetáculo do Aymar Labac e o Bruno Perillo. Eu sou o Edinho Rodrigues, produtor cultural da Brancaleone Produções.